Fala RDK, como vocês estão? É um prazer estar aqui de volta, trazendo mais um tema do mês com vocês. E o tema desse mês para o RDK é sobre a criação. E pensando um pouco sobre esse tema, eu quero trazer um pensamento que eu tenho tido ultimamente sobre esse assunto. E eu quero deixar alguns textos para a gente meditar sobre. E eu quero já começar lendo um texto, já como começo desse vídeo, e como princípio da própria palavra de Deus, eu quero começar lendo Gênesis com você, aqui no capítulo 1, versículo 1, e que diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É muito legal esse texto porque ele fala sobre a criação. Conforme você vai lendo o livro de Gênesis, você vai vendo todo o processo da criação de Deus. A criação da terra, a criação do homem, a criação dos céus, de todas as coisas que existem. Quando a gente vê todo o desenvolvimento do livro de Gênesis, nós aprendemos sobre a criação, sobre as fases da criação. É interessante porque o texto ele fala que a terra era sem forma e vazia. E é interessante porque o nosso Deus é um Deus criativo. E é interessante porque quando a gente fala para a juventude, para adolescentes, essa é a nossa fase onde o nosso instinto criativo ele é mais aguçado, ele é mais aflorado. E eu quero trazer alguns pontos para você. Porque hoje a nossa geração é uma geração que ama vir à igreja, ama muitas vezes ir a movimentos, eventos que professam a palavra de Deus, que fazem um movimento espiritual, que tem ali um mover de Deus, mas é interessante porque a nossa geração ama os feitos de Deus, mas não sabe contemplar os feitos de Deus, não sabe contemplar a formosura de Deus, daquilo que Deus fez e nos deixou para essa terra. E eu quero trazer alguns textos também para você sobre a contemplação da beleza de Deus, da beleza daquilo que Deus faz, da beleza que Deus fez por nós. E eu quero pensar um pouco com você, primeiro trazer nessa primeira parte do vídeo esse ponto da criação de Deus. E na segunda parte desse vídeo eu quero trazer a contemplação daquilo que Deus fez. Então, pensando nesse texto, nós vemos aqui que Deus ele estava na sua realidade, na sua existência, e ele viu a terra sem forma e vazia, e como diz o texto, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É muito legal porque quando a gente pensa sobre a criação, a gente vê que Deus ele parte de um princípio, que era o desejo de se relacionar com o homem. Então, ele vê a terra sem forma e vazia e ele vem e traz beleza para a terra. Ele começa a expressar a sua criação naquilo que havia, daquilo que não havia beleza, naquilo que não havia formosura. Então, ele traz a sua criação sobre a terra, ele traz beleza sobre aquilo que não havia e ele cria o homem e insere o homem nessa realidade. É muito legal porque a gente percebe que a criação de Deus, ela parte de um desejo. E quando nós vemos hoje as pessoas que trabalham com criatividade, com marketing, com publicidade, hoje principalmente a igreja tem tido muitos jovens, muitos adolescentes que têm se dedicado à criação de conteúdo cristão, seja por Instagram, YouTube, enfim, por várias plataformas. Existe um desejo e eu quero trazer esse pensamento para o seu coração. Quando você pensa em criar algo no reino de Deus, qual é o desejo do seu coração? Qual é o propósito daquilo que Deus tem te dado como sonho, como visão, como projeto? Deus, ele cria essa realidade, ele cria essa beleza, essa formosura, e ele coloca o homem nessa realidade, nessa situação,
E como diz em Gênesis, ali um pouco mais para frente, ele coloca o homem nessa realidade para dominar sobre todas as coisas. Qual é o propósito do nosso coração quando a gente pensa em produzir algo no reino de Deus? Quando eu penso em pregar uma palavra, quando eu penso em ministrar uma palavra, quando eu penso em ministrar um louvor, qual é o desejo do meu coração? Quando o meu sonho é ser um pregador e pregar às nações, qual é o propósito do meu coração? Será que é a minha visibilidade? Será que é uma certa fama para o meu nome? Ou será que realmente eu sou um instrumento na mão de Deus que realmente o que prevalece sobre a minha imagem, sobre aquilo que eu faço é somente Jesus? Então, é esse pensamento que eu quero trazer sobre a primeira parte desse vídeo, sobre a criação, sobre o propósito da criação, sobre aquilo que Deus fez. E a segunda parte desse vídeo eu quero trazer alguns textos para vocês, que o primeiro deles, que está em Isaías, no capítulo 40, versículo 26, fala assim: levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aqui ele está falando que a criação de Deus, Deus cria a terra, Deus cria os céus. E quando nós vemos, até é incrível, porque a própria ciência, muitas vezes pessoas que não creem no nosso Deus, elas expressam a glória de Deus através dos seus estudos, através das suas pesquisas, sem saber que elas estão demonstrando a magnitude do nosso Deus. Existem bilhões de estrelas por todo o espaço e Deus chama cada uma pelo nome e não falta nenhuma. Toda a criação de Deus, como a própria palavra vai dizer, ele é o dono do ouro e da prata. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele tem o poder de todas as coisas. É interessante porque ontem nós estávamos tendo uma conversa e a gente falou sobre a importância de nós entendermos o sacrifício de Cristo. Porque para pensar um pouco. Jesus, ele estava na realidade de Deus, no tempo de Deus. E lá, se eu não me engano, em Isaías, a Trindade está conversando entre eles. E Jesus fala: eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante porque Jesus, ele sai da sua glória. Ele sai da sua realidade, ele sai daquilo que ele estava, vamos falar assim, confortável na sua glória. E ele vem para a terra como um homem, como eu e você, e ele se entrega para ser morto como um cordeiro. Ali nos evangelhos você lê e você vê toda a fase da sua crucificação. Ali é muito forte o que diz nos evangelhos. Até mesmo em Isaías, que ele fala que nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele foi pisado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha isso, para pensar sobre isso. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos no próprio culto do RDK, e muitos líderes falam para suas ovelhas, enfim, eles frisam que o culto não é apenas um momento em que a gente vem, compra uma cartilha e, beleza, vou lá no culto, levanto minha mão, vou ali e, glória a Deus, vou pular, vou dançar, enfim, vou cultuar a Deus e tchau, obrigado. Não é só isso. Aquele momento você vai adorar a Deus, você vai entregar aquilo que você tem, aquilo que você é, para aquele que entregou e saiu da sua glória, entregou tudo por você. E detalhe, ele trocou com a gente aquilo que a gente não tinha nem para oferecer.
Ele fez uma troca com a gente, ele tinha tudo para oferecer e a gente nada. E ele trocou mesmo assim. Ele resolveu fazer essa entrega. Então, quando a gente para pensar sobre o sacrifício de Cristo e sobre a magnitude de tudo isso, ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que todo joelho se dobrará. Então, isso faz parte da contemplação da beleza de Deus. Contemplar a magnitude do sacrifício de Cristo. Contemplar as coisas da vida, as coisas simples da vida, porque é interessante que hoje a nossa juventude ela quer movimento espiritual, ela quer um evento ali cristão que eu vou lá e vou ativar. É maravilhoso tudo isso, e amém por isso, e que tenha cada vez mais. Mas a nossa juventude ela quer ser um agente de milagres para a geração, um agente de transformação para essa geração, mas não sabe e não tem a sabedoria de ficar em silêncio e contemplar muitas vezes o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus, muitas vezes, ele serve para nos edificar, para edificar o nosso espírito. Porque ele nos traz para o centro da nossa realidade e faz a gente meditar sobre aquilo que nós estamos vivendo. Mas sabe o que é o mais desafiador da nossa caminhada com Cristo? É porque nós queremos a ação de Deus, a resposta de Jesus sobre a nossa vida, mas muitas vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus. E muitas vezes esse tempo de Deus é para nos preparar para algo maior. E tudo isso pode ser contemplado, pode ser apreciado, pode ser ali admirado, tudo que está acontecendo. Então todas as coisas, como diz a própria palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então a própria palavra de Deus, ela vai nos direcionar para um tempo em que a gente vai ser ministrado pelo Espírito Santo. O Espírito Consolador. Consolação é quando a gente está com o nosso coração quebrantado, contrito, quando não há orgulho, quando não há ego. Quando a gente está em silêncio, o nosso espírito se cala para que Deus possa ministrar sobre nós. A nossa geração quer pregar Cristo, mas não sabe ouvir Cristo. A nossa geração quer alcançar nações, mas não sabe, no secreto, ser ministrado pelo próprio Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda que, como o próprio Davi fala aqui em 2 Crônicas, ele diz assim: Uma coisa pedi e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Olha o que ele está falando. Por isso que Davi ele foi conhecido como um adorador por excelência. Davi, ele sabia contemplar Deus na sua formosura, contemplar Deus na realidade em que ele estava vivendo. Davi foi perfeito? Não foi. Davi teve erros? Teve. Mas Davi sabia contemplar a Deus. Sabia a importância, a relevância e o peso daquilo que Deus estava fazendo. Ali na caminhada de Davi, na sua vida, ele até era perseguido muitas vezes por Saul. E ele teve oportunidades de matar a Saul. Mas o que ele fala? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Olha o que Davi está dizendo. Ele está sendo perseguido pelo cara. Ele está sendo ameaçado por Saul. Mas mesmo assim, na oportunidade que ele tinha para fazer algo, para acabar com aquilo, ele escolhe obedecer a Deus. Então, pensando sobre o que Davi estava vivendo naquela situação, ele escolhe obedecer à vontade de Deus. Toda a trajetória de Davi até ser coroado o rei de Israel, ele espera a permissão de Deus. Quando nós vemos a trajetória de Davi, nós vemos uma pessoa que sabia contemplar a beleza de Deus em todo o processo.
Ele obedecia a Deus em todo o processo. Tanto que em 2 Samuel, quando ele vai para ser ungido rei, ele pede a permissão de Deus, a direção de Deus, e Deus aprova. E a partir dali ele é coroado rei de Israel. Então, Davi, ele pede a permissão de Deus para iniciar o seu ministério. O que eu quero dizer para você, principalmente aqui, é: leia a palavra de Deus, busque a face de Deus. Conforme você vai lendo a palavra de Deus, você vai admirando cada vez mais e contemplando a face de Deus. Um dos maiores erros também na nossa geração é que eu já vi tantas pessoas orarem: Deus, revela a tua face. Deus, mostra para mim a tua face. Eu quero ver a tua face. Mas não sabe nem contemplar a Deus pela palavra, não tem sabedoria para contemplar a Deus nos momentos de intimidade, no secreto que ele tem com Deus. Pessoas que se ajoelham para orar, não aguentam orar 5 minutos e já saem: nossa, meu Deus, eu não aguento mais. Uma coisa interessante que eu tenho ouvido ultimamente é o seguinte: você quer viver a eternidade com Deus e não passa nem 5 minutos com Ele no seu dia. Para que você quer viver a eternidade com Deus? O céu, a eternidade, é o momento que nós vamos mais contemplar a Deus na sua totalidade, tanto de Deus quanto a nossa, porque lá não vai haver ego, não vai haver orgulho, não vai haver mentira. Lá vai ser todo mundo 100% igual, perfeito e de verdade. Lá é a verdade plena, completa. Então, contemple a bondade de Deus, contemple a verdade de Deus, contemple a beleza de Deus. Um fato muito forte para a nossa vida e que todos os dias acontece e a gente nem nota isso, como a própria palavra diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Olha o que a palavra de Deus está falando: quando o dia amanhece, as misericórdias de Deus sobre nós, elas se renovam. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. E a gente acorda todo dia pela manhã, a primeira coisa que a gente olha é o nosso WhatsApp. A primeira coisa que a gente olha é o nosso Instagram, para ver se o vídeo teve curtida, para ver se a nossa publicação ela teve um bom alcance. Mas a gente não sabe contemplar a simplicidade daquilo que Deus faz no nosso dia a dia. E é uma simplicidade tão impactante que ela gera vida, ela gera eternidade em nós e a gente nem para entender isso. A gente não sabe nem contemplar essa simplicidade do que a gente vive no próprio dia a dia. Não é nem algo extraordinário de um milagre que acontece, mas é algo simples que o nosso Deus faz através da sua misericórdia, bondade e beleza. Esse vídeo eu quero trazer para o seu coração para que você busque saber sobre a criação de Deus, sobre daquilo que Deus fez, faz e vai fazer, como o próprio Apocalipse. Leia o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é onde a gente vê a formosura e a beleza de Deus naquilo que vai se encerrar todas as coisas. É lindo demais você ler sobre a Nova Jerusalém, sobre a volta de Jesus, sobre várias e várias coisas que vão acontecer. Mas busque a face de Deus. Contemple a beleza de Deus. A contemplação traz sabedoria ao nosso coração. E como Davi fala: uma coisa pedi, buscarei, que possa morar todos os dias na sua casa, contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. A contemplação nos faz aprender coisas que a muitos não foram reveladas, mas elas só vêm através da contemplação da beleza de Deus. Amém? Se esse vídeo tocou o seu coração e fez sentido para a sua vida, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e mandar para pessoas, jovens, adolescentes que querem transformar essa geração, mas muitas vezes as coisas da vida têm tirado ele do foco, da caminhada, da intimidade com Deus e contemplar as coisas de Deus e ser transformado.
Curte esse vídeo, comenta, compartilha com aqueles que você ama. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Deus abençoe.